Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. Eu sou Erasmo Vieira, mentor e planejador financeiro, e hoje o nosso tema é para falar de finanças para mulheres. Isto mesmo, se você gosta de gastar dinheiro, usar bem o seu dinheiro, investir para realizar sonhos, você está no lugar certo. Siga a gente aqui, coloque como prioridade na plataforma que você estiver assistindo, né? Coloque, marque o sininho para você ser notificado dos próximos episódios e compartilhe. Hoje eu convidei uma amiga lá do sul do país, né? A Júlia Lano, né? Uma planejadora e consultora financeira que tem uma expertise de trabalhar com muitas mulheres e ela está aqui para compartilhar com vocês. Julie, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado esse convite e estar aqui compartilhando com a gente. Olá, Erasmo! Olá, pessoal que está nos assistindo. É um prazer estar mais uma vez contigo aí e trazer um pouquinho desse universo feminino, né, para as finanças. Afinal, as mulheres, elas precisam também saber disso, né? Não é um universo totalmente masculino, apesar de culturalmente a gente saber que parece ser, as mulheres estão fazendo parte aí desse universo cada vez mais e elas precisam estar ligadas nas informações aí de educação e gestão financeira, né, Erasmo? Exatamente, por isso que eu lembrei de você, né? As mulheres estão a cada dia mais buscando mais informações, né? E muitas vezes essa área ainda de planejamento financeiro, entre aspas, é um pouco dominada por muitos planejadores financeiros. E quando eu falei, não, falar de finanças para mulheres, que é uma demanda, a gente tem que trazer uma planejadora financeira para ajudar. Julie, conta primeiro, antes da gente começar a compartilhar, um pouco da sua história, onde você está, qual que é o trabalho que você realiza, da sua cidade que você mora, que eu amo, que a gente só vai passear, a gente quer mora longe, né? Mas eu queria ouvir um pouco de você, que se apresente para o nosso público aqui. Então, a Julie, né? O pessoal permeia aí entre Ju e Julie, o pessoal me conhece com os dois apelidos, a Juliana Lano, é uma catarinense, né? Que, por uma questão de qualidade de vida, meu pai e a minha mãe, em 1996, resolveu vir morar na Serra, né? Na Serra Gaúcha, Canela, Gramado, em função de uma enchente que deu na cidade onde nós morávamos, né? A vida era bem difícil, trabalhávamos com agricultura, e aí, como eu sou a filha mais nova de 3 irmãs, eles resolveram, né, por dar uma qualidade de vida melhor para nós, virmos para a Serra. E foi muito legal, assim, porque a gente realmente teve muito mais oportunidade em questão de trabalho, de estudo e tudo mais. E para mim sobrou, com 8 anos de idade na época, estudar. Então eu estudava manhã e tarde e graças a Deus, assim, eu gosto muito de estudar, acabei indo para esse universo. Meu maior sonho, Erasmo, era ser professora de matemática. Então, na época, tudo que eu vinha fazendo estava alinhado, né, para ir para esse caminho. Com 17 anos de idade, a Ju perdeu a visão dos 2 olhos. Eu tive uma doença rara e isso deu uma atrapalhada aí nos planos, então eu não consegui, por um tempo, eu tive que ficar internada, fiquei bastante tempo fazendo tratamento. A minha visão retomou com algumas limitações, mas consegui seguir uma vida normal. E aí eu disse, bom, agora é hora de estudar, né? Vamos voltar para a rotina dos estudos. Só que a matemática ficou um pouquinho afastada, porque precisaria se deslocar da cidade, então, em função de limitação de saúde, eu não conseguiria fazer isso. Fui para a grade curricular e vi na cidade, que nós temos aqui uma universidade bem forte, e eu vi que a administração tinha muito cálculo. Eu disse, então é isso aí, é a administração mesmo que eu vou ter que me atirar, né? E foi uma grata surpresa, porque eu me apaixonei, né, por administração de empresas, entrei para essa área de consultoria empresarial, montei uma empresa de consultoria dentro da universidade, no segundo semestre de administração, e a minha vida mudou totalmente a partir daí. Nesse meio tempo, não bastando estudando, trabalhando, eu resolvi fazer uma segunda faculdade junto, né, simultânea. Então, eu fiz contabilidade nesse meio tempo, então eram em torno de 14 disciplinas por semestre, 4 empregos para conseguir pagar a faculdade, e a minha vida era uma loucura, mas era muito gostoso, assim, saber que
falando agora também de mulher, né? A mulher pode, a mulher vai, ela busca, ela tem força. E eu aproveitei o meu motivo da doença e transformei isso numa motivação. Então as pessoas dizem, Que nossa, você tem legal. uma história muito triste. Pois é, talvez se eu não tivesse tido essa história, eu não teria tanta força, não teria tanta força de vontade para conseguir ir atrás desses sonhos, né? E aí eu me formei, fiz contabilidade, fiz administração, fiz especialização em gestão pública e fiz o mestrado. Então, a questão da docência não tinha ainda saído do meu hall de interesse, eu queria continuar na docência. E, porém, aí, de novo, uma grata surpresa, lá depois de quase 15 anos estudando, eu acabei deixando de lado a ideia de ir para a sala de aula e comecei a atuar muito com consultoria empresarial. Foi aí que eu vi que dentro da consultoria empresarial faltava alguma coisa. Parecia que tinha algo que não estava fazendo com que o processo fosse completo, e era a educação financeira. Não Que adiantava legal. trabalhar, Erasmo, o processo dentro das empresas, fossem elas com empresários ou empresárias, se o cara não tivesse noção do que era educação financeira, porque a vida pessoal do cara influi diretamente no que ele faz dentro do negócio dele. Tanto que o Erasmo fez aí o nosso prefácio do livro Educação e Gestão Financeira, Coisas que Ninguém Te Conta, e foi justamente isso que eu falei, educação e gestão financeira lado a lado, ou seja, o que eu faço em casa eu estendo para o negócio, o que eu faço no negócio eu estendo para casa. E foi batata, 100% Então, de a primeira coisa que você falou importante a gente está num podcast de planejamento financeiro e você ressaltou uma coisa muito importante aí. Então, quer dizer que quem tem dificuldade na vida pessoal, na vida empresarial, também vai ter? vai ter, Erasmo, muito, porque se ela não é organizada na vida pessoal dela, sabe o que vai acabar acontecendo? Que é o que acontece 99% das vezes? Ela mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Aí foi o boi com as cordas. Por quê? Porque ela faz uma bagunça em casa, ela faz uma bagunça na vida financeira, ela começa a ganhar dinheiro na empresa. E aí ela quer antecipar sonhos. Ela quer comprar as coisas que ela não tinha até então poder aquisitivo para poder fazer isso, e ela acaba gastando um dinheiro de uma forma aleatória, ela não tem o planejamento. E aí vai chegar no momento na empresa, como acontece na economia, em qualquer negócio, os momentos que tem sazonalidade, ou seja, vai ter momentos em que vai ser o momento das vacas magras, que eu brinco com o pessoal aqui. E aí, o que ela faz? Ela começa a vender patrimônio da vida pessoal que ela comprou lá para poder cobrir as contas da empresa, ou começa a pegar cheque especial, ou começa a fazer uma mistura entre pessoa física e pessoa jurídica. Então, na realidade, é aí que começam os grandes problemas financeiros das empresas, né? Quando elas não têm essa desassociação do que é a minha vida pessoal, até porque, vamos lá, né? A empresa tem um caixa finito, né? Ela não é. Alguns empresários acabam olhando para a empresa, o negócio, como se simplesmente fosse um banco. Eu vou lá e pego o dinheiro que eu quero a hora que eu quero. Enquanto na realidade deveria ser tratado de duas formas diferentes. Eu hoje, Ju, o meu público maior de atendimento são mulheres. São mulheres Legal. empreendedoras. Por isso é que eu te chamei. E vamos falar então, Júlia, primeira coisa, se você puder elencar aí os principais erros que se tem visto essas mulheres cometer. E depois a gente vai falar das algumas dicas e soluções que você propõe para minimizar esses erros. Você pode compartilhar isso com a gente? Com certeza. Vamos lá. Culturalmente falando, a mulher tem mais gastos do que o homem. Vamos partir desse princípio. Por quê? Porque a mulher ela tem muito mais preocupação com estética. Então, boa parte das empresárias que eu atendo e das pessoas que permeiam ao meu redor, eu vejo que elas têm uma dificuldade muito grande para conseguir enquadrar o seu orçamento financeiro dentro de uma realidade de vida, ou seja, o seu padrão de vida ideal. Né? Então, o que acaba acontecendo? Nós mulheres acabamos gastando mais com procedimentos estéticos, com higiene pessoal, com beleza, e isso dá um certo rombo no orçamento familiar. Então, quando eu pego lá para fazer o planejamento financeiro, se você pegar o homem e a mulher, o homem tem o corte de cabelo, R$ 30. Mulher, cabeleireira, 250. Uma diferença gigante. Então, começando, se a gente fosse fazer elencar um primeiro item, com certeza os itens pessoais, os gastos pessoais, elas estão mais voltadas para esse lado feminino. E tem um segundo item também que eu acho que é importante elencar, Erasmo, que é a questão dos filhos.
normalmente a mulher fica com a responsabilidade, falo eu como mãe, né, de comprar roupa, sapato, inclusive para o marido, né? Porque normalmente o marido acaba muitas vezes nem fazendo esse gasto e a gente vai lá na loja comprar uma roupa para o filho e acaba já trazendo uma para o marido de gancho também, né? Então, essa questão de ter essa organização com a pessoa, né, com a questão estética e com os filhos, ela já leva boa parte do orçamento financeiro. E eu percebo que muitas mulheres se perdem aí, né, de saber o que, que elas podem e o que, que elas não podem. Inclusive, também, elas ganham menos normalmente do que os maridos. Né? Boa parte das mulheres acabam ainda tendo essa diferença salarial. Então, a dificuldade entre saber o que, que é a responsabilidade da mulher fazer e do que é a responsabilidade do homem fazer, e que não tem uma fórmula mágica, porque, assim, para cada cliente, o que vale é aquilo que se adapta melhor à realidade dele. Então, não adianta a gente querer botar numa fórmula de bolo, né? Ah, não, você tem que fazer dessa forma. Não, vai funcionar aquilo que para vocês é mais coerente e que, de fato, vai te trazer um resultado. Você falou uma coisa muito importante. Eu também trabalho com planejamento há muitos anos e muitas vezes as pessoas ainda têm aquela. Ô Erasmo, me fala quantos por cento do meu orçamento eu posso gastar para isso, quantos por cento é isso. Todo mundo quer uma fórmula mágica, quer um número mágico. E eu falo o seguinte: cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família, cada negócio é um negócio. Então, se eu te falar, para você, Júlia, X reais por mês você pode gastar com salão, depilação, as coisas, produtos de estética e tal. Aí você fala, 250 é uma vez que eu vou, eu preciso de 1.000. Então, e tem gente que não gasta nada. Então, eu não posso tabelar. Cada pessoa é uma pessoa. Mas o que a gente tem é um orçamento, né? E uma outra coisa que eu vi estudando é que a maioria das famílias brasileiras hoje, famílias, elas são gerenciadas por mulheres. Mesmo que elas não sejam as maiores provedoras da casa, como você falou, sobra para a mulher administrar a casa, as contas, comprar roupa, comprar as coisas. É isso mesmo que você vê, e principalmente para quando tem um negócio junto, quando tem um MEI ou então um CNPJ junto. É isso mesmo que você vê, Julie? A maioria dos casos é realmente essa realidade, Erasmo. Porém, o que, que eu falo sempre para as mulheres, né? Traga o homem também, apesar que o homem ele coloca o dinheiro ali para você fazer essa administração, até porque as mulheres elas têm uma sensibilidade maior, né, de ser organizadas, né, pela natureza feminina, mas o homem ele precisa estar ciente do que está acontecendo. E aí tem uma lacuna nessa questão do orçamento também, né, Erasmo, que é a questão dos investimentos. Por quê? Porque a mulher, ela, apesar de estar começando a entrar no mundo dos investimentos, ela tem medo. Ela tem mais medo do que o homem de fazer isso. Então, o que, que acontece? Ela organiza a parte da casa, mas a parte de investimentos, o outro lado, que é para fazer o dinheiro crescer, ainda está muito a cargo dos homens, né? E o que é muito engraçado é que quando as mulheres me procuram para fazer um planejamento financeiro, eu atendo muito casais, né? Eu gosto muito de atender casais. Por quê? Porque senta lá a moça para fazer um orçamento financeiro. Aí ela chega em casa e quebra o pau com o marido. Por quê? Porque o mindset dela muda. E a do marido não. Ele não está sabendo lidar com aquela mudança que ela foi buscar, aquele conhecimento que agora vai poder fazer diferença na vida deles. Então, o que, que eu falo? Traz o marido junto, vamos fazer um planejamento financeiro onde os dois estejam alinhados com o mesmo propósito, até porque vão estar caminhando para o mesmo objetivo. E aí eu vejo que os homens eles entram assim nos atendimentos muito céticos no início, assim, tipo, não, mas uma mulher vai me dizer, né, me orientar como é que isso vai funcionar. E no processo depois é muito legal, porque daí os homens eles acabam realmente gostando de estar envolvido no processo. Então, assim, não é porque a mulher faz a administração do dinheiro, como o Erasmo falou, que fica responsável pelas compras da casa, inclusive, supermercados. Mulher adora o supermercado, né? A gente adora fazer uma comprinha no supermercado, que é um dos gargalos, eu imagino também, que a gente pode falar isso como um próximo item, Erasmo.
Mas o homem, ele tem que estar sabendo, até porque depois ele vai dizer assim, como assim? No que tu gastou o meu dinheiro? No que tu gastou o nosso dinheiro? Né? Então é importante que os dois estejam alinhados, indiferente de quem for fazer a administração do negócio. Acho sim que fica mais organizado quando um assume a ponta e diz assim, peraí, vou organizar aqui, vou anotar, vou te mostrar, mas a responsabilidade, é importante enfatizar isso, que a responsabilidade é de ambos, né? Não é só da mulher que vai lá e faz os pagamentos, enfim. Legal, legal. Muito bom você estar compartilhando e você já está dando dicas aí, né? Essa dica eu estava até anotando aqui por uma frase, né? Que eu gosto para chamar as pessoas para o podcast. Esse podcast se chama Dinheiro Foi Feito para Gastar, né? E está aqui para ensinar as pessoas, os empreendedores, as empreendedoras, nesse caso específico desse programa, a usar melhor o dinheiro, porque o dinheiro foi feito para gastar hoje, amanhã e principalmente depois. Você falou num ponto muito importante aí, que as mulheres ainda têm muito medo e receio, né? Depois que ela trabalhou, fez o dinheiro, as mulheres estão sabendo fazer isso muito bem, aí ela não gastou, administrou uma parte, vai para investir. E as mulheres estão em dificuldades nessa questão dos investimentos, né? O que você tem visto disso? Como que é essa dificuldade? Medo de quê? De perder? Como que é? Acredito que sim, o investimento ele vem com essa característica, né, do medo da perca. Enquanto na realidade a gente, como educador financeiro, tem que mostrar que o investimento ele é o contrário, ele sendo feito da forma correta. A gente, né, poderia falar um podcast só sobre investimentos, porque tem muitas características dentro do investimento que são importantes ser ressaltados, né? Então, sim, tem o medo da perca, mas tem também a questão cultural, né? Porque o marido, eu imagino que o que acontece nas famílias, dentro pelo menos da minha realidade aqui, Erasmo, é que o marido ele também precisa estar monopolizando uma parte do negócio. E o homem ele gosta do investimento, ele às vezes é muito mais ousado do que a mulher, né? Então acaba ficando para ele. E a mulher ela tem que começar a aprender mais, porque na verdade o que acontece com a questão do medo? Ela tem medo porque ela não conhece, não é um mundo que ela domine. Então, o homem ele tem um pouco mais de facilidade pelo perfil, né? Apesar que tem homens que não são, né? Tem um perfil um pouco mais conservador também. Mas eu imagino que seja essa uma das grandes causas, né? A mulher ainda não buscar o conhecimento de investimento para começar a fazer isso. Mas isso é uma realidade que vai mudar rapidinho, porque as mulheres estão aí a milhão cada vez mais e elas têm Legal. essa necessidade. E eu digo mais, Erasmo, eu já digo assim, ó, é uma obrigação da mulher saber. Sabe por quê? Porque, vamos lá, tanto é importante que os dois saibam, em qualquer situação. A gente é passível de morte, né? Eu sempre digo, eu não gosto de falar de coisas ruins, mas sei lá, o homem É administra realidade, tudo, né? ele faz os investimentos, ele cuida de tudo, e de repente acontece alguma coisa com ele, a mulher fica desassistida. Eu tenho uma realidade disso muito próxima, assim, eu tenho uma amiga que ela casou com um cara que tinha uma condição financeira ótima, eles adotaram 3 crianças, e ele morreu de câncer. E ela começou a passar dificuldade com as crianças porque ela não dominava esse mundo. Então, quer dizer, ela tinha uma condição de vida até ali muito boa e quando aconteceu isso, ela acabou ficando desassistida, né? Então é importante sim que os dois saibam. A Ju, por exemplo, quando eu ganhei o Pedro, que eu fiz cesárea, eu cuidava de tudo em casa, Erasmo. Eu realmente monopolizava, porque, claro, estava no meio, já fazia as coisas da empresa, então era mais fácil cuidar disso. E aí, quando eu me vi em casa com um bebezinho pequeno, e que daí eu disse, meu Deus, mas e aí, o que eu vou fazer agora? Eu não posso ir lá no banco, eu não posso sair para fazer as coisas que eu preciso fazer. E eu percebi na época que o meu marido não tinha conta bancária, que ele não sabia senhas de nada, que ele sequer sabia fazer um depósito. Então, assim, foi um choque de realidade para mim. Eu disse, poxa vida, eu que ensino as pessoas a fazerem o negócio, eu preciso também ajudar a pessoa que está aqui do meu lado para aprender a fazer isso. E depois que eu comecei a dizer, não, só um pouquinho, tu precisa estar sabendo do que a gente gasta, do que a gente consome, como é que é a nossa realidade de vida, porque, sei lá, se acontece alguma coisa comigo hoje, nem a senha do banco você tem.
Então, é importante, sim, pensando numa questão de segurança, tanto para a mulher quanto para o homem, mas principalmente para a mulher, até porque se ela trabalha CLT e ela ainda tem uma defasagem de salário, ela vai passar mais dificuldade depois para recomeçar. Então, fica aí a dica para as mulheres que elas fiquem, sim, independentes, né? Que elas possam ter essa independência, essa autoridade dentro do seio financeiro também, porque ela faz parte da história, né? Ela precisa saber disso. Legal, legal. Eu também estou acompanhando, estou fazendo uma mentoria com uma médica, né, que perdeu o marido ano passado de câncer e ela nunca fez nada da vida financeira. Nada, nada, nada. E agora a gente está começando a entender, né, e buscar informações, né, sobre a vida financeira. E ela nunca fez, Erasmo, isso não, eu não gosto, eu só fazia os meus atendimentos lá. Agora, é uma necessidade, né? Mesmo que a pessoa não goste, fazer planejamento é uma necessidade, né, Júlia? O que você acha disso? Não é nenhuma questão de gostar ou não gostar, né? Tem algumas pessoas que elas não têm muita afinidade com números. E tem aquelas que adoram os números, né? Então, mesmo que tenha coisas em casa que a gente não gosta de fazer, né? É a mesma situação. Vai ter coisas na vida que a gente gosta do que a gente não gosta de fazer. E essa questão financeira, com certeza, por mais que a pessoa não tenha tanta afinidade, e talvez ela tenha algumas crenças limitantes em relação a isso, né? Também é importante levantar isso, né, Erasmo? Uma pessoa, por exemplo, que vem de um seio familiar, que nunca foi falado de dinheiro, que não tem costume de lidar com questões administrativas do dinheiro, ela vai ter um pouco mais de dificuldade para entrar nesse mundo, né? Eu nunca vou esquecer uma frase do Erasmo, quando eu conheci o Erasmo numa palestra, alguns anos atrás, e que ele falou assim, eu fiquei muito, muito, muito impressionada com os exemplos, sabe? O que dá para fazer, o que a gente pode fazer com o dinheiro e mostrar esse lado. O próprio nome do podcast, como o Erasmo ressaltou, né? Que o dinheiro foi feito para gastar. Que as pessoas precisam ter esse anseio de dizer, não, o dinheiro não é escassez, eu tenho o dinheiro, eu faço dinheiro para ter uma qualidade de vida boa. Mas ter a clareza. Acho que o que falta hoje para as pessoas é a clareza de como conduzir a parte financeira dentro do seu seio familiar, para poder usar as finanças, que é o meu jargão, né? Eu digo, vamos usar as finanças aí para poder ter mais qualidade de vida, poder viver bem, né? Poder fazer as coisas que a gente quer. E aí o Erasmo deu um exemplo na palestra. Ele falou que era para a gente olhar para dentro do nosso guarda-roupa. E de fato, é muito louco isso, porque se a gente olhar aquilo que a gente compra no dia a dia, e aí volta para esse universo feminino, nós somos consumistas, né? Não adianta. E aí tu olha para dentro do guarda-roupa e vê 5 pares de sapato que tu não tá usando nem 4, tu tá usando um todos os dias e tu bate 5 pares de sapato. Então, cuidar mais do dinheiro, né, Erasmo? Olhar e dizer assim, não, eu posso consumir, mas consumir com consciência, ter a clareza do que vai me agregar. Ter 5 pares de sapato hoje em casa e fazer hora extra no trabalho para poder comprar mais um par de sapato vai me levar para algum lugar? Ontem eu gravei uma matéria para a TV Sul Catarinense, falando sobre as férias. Né? O pessoal queria ir dicas já de como. E aí eu me lembrei exatamente desses exemplos, assim, de coisas que a gente consome. Usei o exemplo morto também, que foi uma das coisas que eu aprendi com o Erasmo, né? Que tem muita coisa que a Volume gente morto. compra e que de fato não vai me agregar em nada e que fica pegando pó e vai ficar ali por 2, 3 anos. E depois eu penso, pá, por que eu comprei isso? Podia ter usado esse dinheiro para outra coisa. Então, na realidade, o respeito do dinheiro, né? Ter essa clareza do que vai me levar para cima, o que vai me trazer qualidade, o que vai me deixar feliz, o que vai me trazer mais felicidade para os meus familiares, é muito importante, né, Erasmo? Você sabe, Jolie, que a gente está falando para mulheres, né? Eu tenho palestras que eu faço só para público feminino, a palestra de inteligência financeira para as mulheres. E certa vez eu fiz uma palestra e eu falei da bolsa da mulher. Aí eu perguntei, quanto que é a bolsa que você está com ela aqui hoje, né? Era um evento chique em São Paulo e tal. E na hora, a pessoa pegou a bolsa dela e jogou pro lado. Aí depois ela veio falar comigo, Erasmo, minha bolsa vale R$ 1.500. E eu não tenho um centavo dentro dela. Aliás, tenho boletos para pagar.
Aí, não tem nada de errado em ter uma bolsa de R$ 1.500, uma pulseira, um anel, sei lá, qualquer coisa que você queira. Mas, poxa, tá valendo a pena? Tá pago? Tá sustentável essa vida? Então, uma das dicas que eu dou para as mulheres é, poxa, a gente vê que dinheiro foi feito para gastar, mas talvez aquele maior aprendizado que a gente teve lá, aquela hora que ficou todo mundo fechado em casa, lá dia 20 de março de 2020, é que a gente precisa de muito pouco para sobreviver, né? Não adiantava o closet cheio, milhares de sapatos de todas as cores, alto, baixo e tal, porque só precisava de uma Havaiana para ficar em casa. No pijama. E um pijama, né? Mas, Julie, a gente já está na reta final. Eu queria que esse é o nosso primeiro bate-papo do podcast. Eu acho que a gente, como você mesmo falou, a gente tem muito assunto para a gente trocar aqui com as mulheres. Você que é uma pessoa experimentada, que está aí sempre nas mídias, né? Principalmente no sul do Brasil, né? Você nem falou a cidade, você falou só na Serra, mas é Canela que você fica, não é? Sua Gramado. cidade. A Gramado. Gramado, agora você está em Gramado mesmo, é a cidade que eu amo, amo, amo de coração. Estou precisando voltar, né, para a gente fazer uns trabalhos aí, Que a mas pandemia, inclusive, nos atrapalhou, né, Erasmo? Nós nos estávamos aí com atrapalhou. evento já marcado com data local e tudo mais, e a pandemia nos deu uma Pois pequena é, mas pausa aí, né? vamos voltar, vamos voltar. Mas me fala aí, para deixar para as mulheres, as principais dicas, você podia elencar 2, 3, 4 dicas para elas viverem melhor com o seu dinheiro e gastar melhor o seu dinheiro, quais seriam essas dicas? A primeira, com certeza, assim, ó, sem pensar muito, é que ela pode o que ela quiser. Né? Que ela tem que começar a trabalhar as crenças e a realidade que ela tem. Ela pode, e aqui está a Ju para mostrar que a gente cria a realidade que a gente quer, nós temos as oportunidades que nós criamos. Então, essa é a primeira dica. Você cria suas oportunidades e constrói uma vida melhor a partir das suas finanças, se você quiser. Se você tiver Sensacional. vontade de fazer, você vai lá e você vai fazer. E aí, tu pode pegar, que nem Mesmo que tenha que trabalhar em 4 empregos, fazer 2 faculdades. exatamente. É possível, mas você tem que querer isso. A segunda dica é que você consiga junto, ou sozinha, né? Se você mora sozinha ou com a sua família, organizar e falar mais de dinheiro em casa. Eu acho não, eu tenho certeza que se as pessoas falarem mais sobre dinheiro, se elas tiverem essa cultura, pelo menos dentro do seu seio familiar, elas não só vão estar melhorando a vida delas, como dos filhos. Né? Então, vai ser uma realidade cada vez mais presente, porque vai estar dentro das escolas, né? Então, os trabalhos de educação financeira estão bem acentuados dentro das escolas, até pela questão da base curricular brasileira, que agora tem essa matéria, graças a Deus, né? Demorou muito para a Sim, gente conseguir essa grande conquista, vou dizer assim, porque é importante que esse assunto esteja no seio familiar e com as crianças, né? Inclusive, Erasmo, já vou deixar aqui a dica para o pessoal, está saindo um artigo meu na Febradisc, que é uma revista nacional, que fala sobre a questão da educação financeira para as crianças, né? A obrigação da educação financeira é da escola ou é dos pais? Então, está saindo esse mês aí a edição com um artigo meu sobre isso. Eu fiquei muito feliz também de escrever para o Febradisc. legal. Então, Parabéns. muito obrigada. Falar sobre dinheiro em casa é um segundo tópico antes de qualquer coisa, ter essa clareza, né? E terceiro, não tem como fugir, é sentar e fazer o orçamento familiar e organizar isso tudo dentro da sua família. Porque se você não tiver planejamento, mesmo que planejamento soe como uma coisa burocrática, engessada e tudo mais, nós não conseguimos fugir disso. Nós precisamos de métricas, precisamos de números, precisamos de organização. Aquilo que você não administra pode ser R$ 1. Se você não administrar R$ 1, você não vai administrar 1 milhão. Se você não administrar o pouco, você não vai administrar o muito. Então precisa sim sentar e organizar. Não é porque eu sou administradora, não é porque eu estou dentro das empresas que eu estou falando isso. Porque se mesmo que não tiver, que você não tenha nada de relacionamento com a empresa, você está administrando uma empresa, a sua casa. Sua casa é uma empresa, ela funciona exatamente igual ao negócio. Então administre o seu negócio em casa para que você tenha uma vida melhor e mais organizada. E por fim, gaste
gaste, gaste. Mas gaste Gaste, porque dinheiro foi gaste, feito para gastar, né? gaste, mas gaste com consciência, naquilo que vai te trazer mais qualidade de vida, que vai te deixar mais feliz. Não gaste só por aquele momento feliz no shopping, dizer, hoje eu tô triste, vou lá, vou comprar alguma coisa para me trazer essa sensação de que eu posso gastar e traz depois no cartão de crédito uma surpresa ruim e tudo mais. Então, assim, gaste com consciência, viva de acordo com o padrão de vida que você deseja. Então, se você não está vivendo, construa isso, né? Construa a vida que você quer viver. Se precisar trabalhar em 4 empregos, trabalhe, né? Cada um sabe e organiza. Aí vai ter o planejamento de como você vai conquistar o padrão de vida que você quer. Então, eu sempre digo, né, Erasmo, a gente não tem como ter aquilo sem antes fazer um esforço. Não vai cair no seu colo uma realidade, uma vida linda, maravilhosa, se você não buscar isso. Então, vai exigir esforço? Vai te dar um pouquinho de dor de cabeça, às vezes, para montar isso? Vai. Se você não consegue fazer sozinho, tem caras fantásticos como o Erasmo, tem a Ju, tem vários outros profissionais que vão poder te ajudar a conduzir esse processo de uma forma muito mais eficiente. Então, procure ajuda, né? Peça ajuda, faça com que a sua vida Legal. construa aquilo que você queira. Sensacional. Julie, quero te agradecer. Esse é o primeiro episódio que a gente está gravando juntos. Eu tenho certeza que nesse podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. Você tem muito a contribuir pela sua experiência, por toda a experiência e trabalho que você realiza, né, ajudando principalmente as mulheres. Então, te agradeço de coração. Te peço que deixe aqui como que as pessoas, os interessados, possam entrar em contato com você pelas redes sociais ou algum site, alguma coisa, você pode compartilhar com a gente? Claro, tem o meu site, né, que é o julie.alano, você digita ali, vai encontrar bem facilzinho, e tem também as redes sociais, eu gosto muito do Instagram, né, além do Facebook, eu tenho o Instagram, que também é julie.alano. Então, você vai encontrar lá, julianalano.com no site e julie.alano nas redes sociais. Legal, querida. Muito obrigado, tá? Foi um prazer aqui te recebê-la no podcast Dinheiro Foi Feito para Gastar. Lembrando, né, que esse podcast tem o objetivo de ensinar você a gastar melhor o seu dinheiro, viver melhor com o seu dinheiro e realizar sonhos, né? E principalmente garantir um futuro financeiro digno, que é o que todo mundo merece, né, Júnior? Então, olha, muito obrigado você que nos assistiu até agora. Compartilhe, coloque o sininho aqui para que você seja notificado. E o próximo programa, Julie, eu também vou trazer uma convidada. Ela é uma palestrante e ela vai falar como as mulheres podem fazer mais dinheiro. Olha, é a Silvana Lages, eu vou gravar com ela o próximo podcast e a gente vai falar sobre como fazer mais dinheiro, especificamente para esse público feminino. Júlia, obrigado mais uma vez, foi um prazer recebê-la aqui. Gratidão, Erasmo, pelo convite, pelo espaço, e nos vemos em breve. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.